Bom dia, irmãos e irmãs. Uma Páscoa abençoada para a sua vida, uma Páscoa que é ressurreição, uma Páscoa que é restauração de esperança, uma Páscoa que é Jesus de Nazaré, que essa Páscoa se concretize na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Hoje eu queria meditar com vocês sobre um texto que é muito conhecido, que é um texto de Páscoa, um texto de ressurreição, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, que é o texto onde Jesus ressuscita e aparece a Maria. Então vamos ler João 20, do versículo 1 em diante. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Não correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, contudo, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para a casa do meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele dissera essas coisas. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus. Páscoa é um dia de festividade, celebração. Para a liturgia cristã, para a teologia cristã, Páscoa é ressurreição. É a afirmação que a fé cristã faz de que nós temos por Deus, por Messias, por Senhor, não alguém crucificado e sepultado, mas alguém crucificado, sepultado e ressuscitado. E aí, como diz a música, porque ele vive, a gente pode crer no amanhã. Essa é a esperança da Páscoa. Mas para a gente poder responder aqui também sobre a Páscoa, o que cabe na Páscoa, né? Quais são os elementos que cabem numa Páscoa? Eu queria que a gente retornasse um pouquinho para pensar sobre essa mulher aqui, essa Maria, Maria de Magdala, na verdade chamada Maria Madalena. Magdala era uma região muito pobre, muito necessitada dentro do Império Romano, e aí justamente por isso, grande parte das pessoas que estavam lá precisavam sobreviver de alguma maneira, e aí você tem muita presença de banditismo, muita presença de fome, muita presença de doenças e também de prostituição. É uma situação muito precária essa cidade. Maria vem de lá. O que não significa dizer, contudo, que ela era prostituta, ou que ela era adúltera, etc. Isso foi colocado depois pela igreja. Mas essa Maria vive uma vida complicada. Diz o Evangelho que Jesus a encontra, expulsa dela demônios, e de alguma maneira Jesus dá a essa mulher um novo caminho, uma novidade de vida. Ela passa a seguir Jesus e passa a aprender de Jesus sobre a realidade do reino de Deus. Então, nesse sentido, Jesus para ela é não apenas um mestre que ensina coisas necessárias, mas é para ela também o símbolo de uma vida nova, o símbolo de um recomeço, o símbolo de deixar o passado para trás e olhar para uma novidade de vida. Aqui no texto que a gente está vendo,
já é o terceiro dia em que esse Jesus, que é tudo isso para Maria, esse Jesus foi morto nas mãos do Império Romano. O mundo de Maria ruiu. O mundo de Maria se destruiu. E a gente tem uma percepção disso com este relato que a gente acaba lendo aqui. Eu queria, a partir desse relato, então, pensar em três questões, três categorias ou três características de elementos que cabem na Páscoa. Quando a gente está celebrando a Páscoa, afinal de contas, o que a gente pode celebrar e como a gente pode viver essa Páscoa? A gente está vivendo um momento muito complicado na história do país. E falar de celebração de Páscoa numa situação onde há milhares e milhares de mortos e de famílias enlutadas é uma situação muito complexa, muito difícil. Então, o que a Páscoa pode nos trazer em relação a essas questões que a gente vive hoje? Em primeiro lugar, na Páscoa cabe a dor do luto e o choro de quem sofre. Esta mulher aqui está chorando. Ela está diante do túmulo de Jesus chorando. Na Páscoa de Jesus cabe a nossa dor, cabe a nossa incredulidade, cabe nosso sofrimento, cabe o nosso luto. Porque Deus que está presente de nós, diante de nós, não é um Deus insensível a essas dores e a esses sofrimentos. Ao contrário, é um Deus que nos acompanha diariamente. É um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias significa também esses dias difíceis, esses dias de luto, esses dias de dor e sofrimento. Deus está conosco. E diante de Deus, diante de Jesus, desse Jesus da Páscoa, cabe o nosso choro, cabe a nossa dor. E está doendo muito. Ver a situação que a gente vive hoje no país dói profundamente. Esta dor encontra espaço na Páscoa de Jesus. E não apenas perceber que a dor aqui faz chorar, mas também olhar para a fonte dessa dor, olhar para essa perda. Diz o texto que Maria está chorando e olhando para dentro do túmulo. Ela perdeu, basicamente, a sua própria vida. Ela perdeu toda aquela esperança de um recomeço. Não há mais chance para ela. Ela está tão triste que ela quer sair dali carregando um corpo morto há 3 dias. Como ela fala depois com o próprio Jesus achando que era o jardineiro. O que eu quero dizer, gente, é que na nossa experiência de fé, cabe essa dor, cabe essas lágrimas, cabe esse sofrimento. Nós não somos máquinas que não sofrem. Nós não somos chamados a sermos pessoas que não sentem. Ao contrário, a sensibilidade que o nosso coração precisa perceber é um dom de Deus. Esta misericórdia, essa compaixão que faz com que as entranhas se contorçam em direção a quem precisa, isso faz parte de quem nós somos chamados a ser. Nós vivemos numa sociedade que aprendeu a medicalizar a dor, porque a dor desestabiliza, a dor desestrutura. Mas fugir da dor, como diria os Titãs, é fugir da própria cura. É preciso olhar para essa dor, para esse sofrimento, mas olhar para ele diante de Jesus da ressurreição da Páscoa. Segunda coisa que cabe aqui nessa Páscoa, e que também cabe na nossa Páscoa, é a atitude prática de devolver dignidade às pessoas. Porque esta Maria aqui, chamada Maria Madalena, quando Jesus a chama, ele a chama apenas pelo nome, Maria. Ele tira qualquer resquício de um adjetivo espúrio ou de uma classificação pejorativa para aquela mulher. Aquela mulher não é Maria Madalena, aquela mulher é Maria. E com isso Jesus está dizendo o seguinte, nele mesmo, diante dele mesmo, todas as vidas têm um recomeço. O passado ficou para trás, como diz o próprio apóstolo Paulo,
quem está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. E nesse sentido, a Páscoa é a ressurreição de quem somos em Cristo. Jesus dá a nós dignidade, devolve a dignidade àquela mulher, porque a chama não pelo apelido pejorativo, mas a chama pelo nome de discípula. E não só a chama pelo nome de discípula, mas a envia como testemunha da ressurreição. Ela se torna a primeira missionária da igreja cristã primitiva, falando da ressurreição para os discípulos. Maria. Jesus faz isso também conosco, ao nos dar uma nova existência, ao nos dar uma nova vida. Vida que permanece aqui no mundo que vivemos, mas que agora representa e simboliza essa nova criação que o próprio Jesus é a primícia. Essa devolução de dignidade que Jesus dá a Maria também deveria fazer parte da nossa Páscoa em relação aos outros. Precisamos devolver dignidade às pessoas. As pessoas que, por motivos múltiplos, razões religiosas, sexuais, morais, sociais, são colocadas na periferia da vida. O nosso dever, nós que celebramos esta Páscoa, nosso dever é devolver a elas a dignidade de serem pessoas com nome e sobrenome, e não com classificações pejorativas e apelidos pejorativos. Nosso objetivo, gente, ao vivenciar essa Páscoa de Jesus, é dar dignidade às pessoas que nos cercam. É devolver essa dignidade às pessoas que nos cercam, porque elas são pessoas. Elas não são categorias. Nesse sentido, qualquer muro, obstáculo de aproximação de pessoas X, Y, Z, por exemplo, de Jesus, qualquer obstáculo que a gente construa é algo na contramão desta Páscoa. Porque essa Páscoa é a nossa convocação a devolvermos dignidade às pessoas, como Jesus faz com Maria. É chamar para a gente, chamar para perto. Quem? Todos e todas, sem nenhuma exceção, sem nenhuma restrição, seja de ordem sexual, seja de ordem racial, seja de ordem social, ninguém fica de fora, porque todos e todas são filhos e filhas de Deus em Cristo. São feitos em Cristo, filhos e filhas de Deus. Portanto, aproximar-se de Jesus é o caminho para a devolução da dignidade dessas pessoas. E aqui a gente precisa, então, ser esse tipo de mensageiro, anunciar essa Páscoa, na qual cabe gente restaurada na sua própria dignidade. Em terceiro lugar, a Páscoa é lugar de alegria, de reencontro com o ressuscitado. A Páscoa é lugar de alegria, de reencontro com o crucificado, que agora está ressuscitado. Jesus ressuscitado se encontra com Maria, a chama pelo nome, e ela explode em alegria, em desejar abraçar Jesus. E Jesus precisa dizer, olha, ainda não, mas vamos primeiro avisar os outros. Então, vai lá avisar os outros que o meu Pai e o vosso Pai, agora também é vosso Pai, que nós estamos concluindo essa etapa de resgate. Nós estamos, de uma maneira, concluindo essa minha vida inteira com a ressurreição. Nós falamos isso na escola bíblica agora há pouco, né? A ressurreição é o aval de Deus Pai a Jesus, ao tipo de vida que Jesus levou e a vida que o levou até a cruz. A ressurreição é Deus dizendo o sim a isso tudo. E quando ele diz sim a isso tudo, Deus também diz sim a nós. E aí, eis aqui a alegria do reencontro com o ressuscitado. E essa alegria na Páscoa, ela é muito necessária hoje, em especial. Porque essa alegria, essa presença do ressuscitado entre nós, é o único elemento capaz de nos fazer passar pela dor das perdas, do sofrimento e do luto,
sem que nós sejamos destruídos nesse processo. Por quê? Porque diante de nós está alguém que, tendo padecido, sofrido e sido morto, ressuscitou. E ao ressuscitar, agora intercede por nós e pelas pessoas de todo mundo. A misericórdia de Jesus, revelada aqui nesse cuidado que ele tem com Maria, e em tantas outras passagens bíblicas, é o caminho para nós nos sustentarmos nesse difícil processo e momento que vivemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa Páscoa, cabe, além do chocolate, evidentemente, cabe também a tristeza, cabe a dor, cabe o sofrimento. Mas também cabe dar dignidade às pessoas que estão sofrendo. E também cabe a alegria de se reencontrar com Jesus, que nos acompanha nesse momento. Ele não está longe de nós. Ele está com a gente, nesse momento, nesse processo, nesse instante. A Páscoa de Jesus nos ajuda a enfrentar a sexta-feira da paixão. O Anthony Campolo, que é um pastor batista norte-americano, tem um livro que o título é um dos seus sermões. O título É Sexta-feira, mas o domingo vem aí. E é muito interessante o que ele propõe. Ele até descreve a pregação de um pastor que usou essa frase, e no ambiente pentecostal, que é o que lhe pertence, ele começa a dizer: é sexta-feira, mas o domingo vem aí. E aí, é sexta-feira, o Império Romano parece ser invencível, as tiranias das injustiças sociais parecem ser algo impossível de se sarar. A situação caótica que se vive parece ser algo agora definitivo. Mas ele diz: é sexta-feira, mas o domingo vem aí. E o domingo chegou. Hoje é Páscoa. Esse domingo acontece, gente, na nossa sexta-feira também. Esse domingo combina a nossa fragilidade, a nossa dor, o nosso sofrimento com a certeza da ressurreição em Jesus e de Jesus. Essa experiência cristã integradora que nós somos chamados a viver. E é por isso que a gente pode dizer: Feliz Páscoa. Apesar de tudo, Feliz Páscoa. Feliz porque esse Jesus que foi morto, sepultado e ressuscitado está agora conosco, ao nosso lado, na nossa casa, na nossa caminhada. Esse Jesus que foi enclausurado em igrejas, não está nas igrejas, está com a gente, do nosso lado, no nosso coração, na nossa vida. Esse Jesus está atento ao nosso clamor, está atento à nossa voz, mesmo a nossa voz descrente e incrédula, ele está atento a ela com um olhar misericordioso, com um olhar perdoador, com um olhar compassivo, repleto de amor e de presença divina. Esse Jesus está do nosso lado nesta Páscoa de 2021, tão difícil que vivemos hoje. Esse Jesus está do nosso lado. Então percebamos a presença de Jesus. Que o Espírito de Deus nos sensibilize a perceber Jesus do nosso lado. Mesmo em meio às lágrimas do luto, mesmo em meio ao sofrimento da perda, que a gente escute Jesus chamar o nosso nome. Maria, João, Carlos, Raquel, Mônica, Edil, Águida, que ele nos escute, que nós possamos escutar ele dizendo o nosso nome, e que ao escutarmos esse chamado, a gente se perceba hoje, domingo de Páscoa, acolhidos nesse abraço do ressuscitado que caminha conosco. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um domingo repleto da sua presença, da sua graça, da sua alegria, da sua paz, em nome de Jesus. Que você tenha uma Páscoa repleta da presença de Deus na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Deus te abençoe ricamente. Um abraço, meus irmãos.
e até a próxima, se Deus quiser.